Vamos nos deleitar aqui na palavra de Deus, vamos fazer a leitura não da porção toda que foi lida na liturgia, mas de parte dela. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que é a porção que faz referência ao texto da nossa exposição de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, nos achegamos ao Senhor completamente indignos, ó Deus. Não temos valor algum em nós mesmos que possamos exigir que o Senhor nos abençoe. Exigir que o Senhor nos agracie com a Tua presença e fale poderosamente ao nosso coração. Esse coração que Tu conheces mais do que nós mesmos, ó Deus. Estulto, insensível, endurecido. Um coração, ó Deus, que se mostra inúmeras e inúmeras vezes ingrato e impenitente. Quantas vezes tropeçamos nos mesmos erros, ó Deus, e ainda assim não aprendemos. Suplicamos então que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Vença a nossa estultícia. Vença a nossa insensibilidade. Seduz-nos completamente para Ti, para que sejamos de fato Teus, ó Deus. Irrompe-nos com o Teu poder e glória, na Tua palavra, Deus, em Cristo Jesus, e fala ao nosso coração. Não permita, ó Deus, que qualquer intercorrência venha impedir que nós prestemos o culto ao Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo, nosso Senhor, rogamos a Ti. Amém. Irmãos, nós continuamos a nossa série, os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Essa é a mensagem número 66 nas epístolas pastorais. Paulo está preso em Roma, é a sua última prisão, é o seu último abrigo, esse é o último quarto que ele desfrutaria desse lado da eternidade. Daqui apenas o seu espírito encontrar-se-á com o seu Senhor, com o Senhor de sua vida, mas o seu corpo experimentará os efeitos de um mundo corrompido, os efeitos de um mundo em queda. Contudo, ele escreve uma última vez agora para o seu filho na fé, o seu cúmplice, no melhor significado da palavra, o seu fiel companheiro de batalhas da fé, Timóteo, seu delegado. Timóteo está socorrendo a igreja de Éfeso. Ele foi enviado por Paulo porque ali penetraram lobos vorazes, falsos pastores, mestres falsos que estavam sucateando aquela igreja, fazendo aquela igreja sangrar, fazendo aquela igreja agonizar até a morte. No último sermão, nós refletimos um pouco sobre essa paz, esse conforto, essa tranquilidade que faz Paulo incentivar a outros, exortar a outros, animar a outros, mesmo nessa situação em que ele se encontra. E nós enfatizamos ali no último sermão que essa paz de Paulo, ao contrário do que nós comumente buscamos, não é uma emoção, não é um sentimento, não é o eu sinto, não é uma certa paz que traz ao nosso coração, não é uma sensação, mas é uma pessoa, é Cristo Jesus. E isso fazia com que Paulo olhasse
para a glória do fim, para a glória da consumação, dessa paz gloriosa e eterna que um dia nós desfrutaremos, sem menosprezar o caminho pelo qual nós chegaremos até lá. Então, olhando para a grandiosidade daquele fim, era suficiente para fazê-lo suportar o caminho até lá. Às vezes nós não conseguimos fazer essa equação, mas parece que nós confiamos tão pouco nas promessas de Deus, nós confiamos tão pouco na pessoa de Cristo Jesus, nós confiamos tão pouco no Espírito Santo de Deus, que é a garantia de que nós seremos guardados para o Senhor e pelo Senhor, que faz com que nós fraquejemos na caminhada. Fraquejar na caminhada significa tão somente demonstrar que a nossa fé é muito pequena, que a nossa fé é volátil, que a nossa fé é fraca, que a nossa fé carece de substância. Porque se nós tivermos certeza de que nós trabalharemos todo o mês e então no final do mês nós receberemos o nosso salário, nós suportamos um patrão chato, nós suportamos um supervisor exigente, nós suportamos colegas de trabalho que são difíceis de lidar, mas a mesma coisa nós não aplicamos à nossa caminhada. Nós olhamos para o fim, nós temos plena convicção, é impossível encontrar um crente, alguém que nasceu de novo, que não tenha plena convicção de que herdará a eternidade de paz, de glória, de tranquilidade. É impossível encontrar. Mas essa certeza com que eles professam, essa esperança, ela se torna muito fraca, muito frágil quando o caminho é percorrido. Porque, assim como nós conversamos ou refletimos na última pregação, assim como nós temos a plena certeza de que nós teremos uma eternidade de glória e de paz, nós também temos uma plena certeza que teremos um caminho de espinhos e tortuosos. Isso é certo. Doenças nos assaltarão. Lobos vorazes se incitarão contra nós. Inimigos, falsos pastores, falsos profetas, falsos irmãos se levantarão contra nós. Nós seremos perseguidos, esbofeteados, feridos, mas nunca nós seremos desamparados. Essas duas verdades, elas têm o mesmo grau de veracidade encontrado nas Sagradas Escrituras. Mas por que nós oramos para aquilo que traz mais gozo e paz ao nosso coração, ou mais gozo e paz à nossa carne? E isso é ressaltado pelo fato de nós não conseguimos percorrer o caminho. Porque se a certeza do fim traz plena paz ao nosso espírito, nós deveríamos, com esse mesmo espírito, conseguir percorrer esse caminho. Mas essa paz ela é nos dada em nossa carnalidade e não no nosso espírito. Porque quando nós encontramos algo que esbufeteie a nossa carne, nós não gostamos. Então não é com essa convicção do espírito que nós percorremos, mas é com essa paz carnal, essa tranquilidade carnal. E com isso nós só demonstramos que nós não somos tão crentes assim como nós professamos ser. Nós não temos essa esperança, seja com lágrimas nos olhos ou sorriso no rosto, nós não temos essa esperança toda. Porque se nós a temos, nós continuaremos. Porque nós sabemos qual é o fim. Agora nós percebemos o quanto nós somos fracos, irmãos, porque nós temos várias porções das Sagradas Escrituras, livros inteiros, que falam da certeza desse fim, mas ainda assim nós não acreditamos. Desse fim tão glorioso. O Apocalipse para nós não é por temor, é por glória. É temor para ímpios. Os seus dentes que rangerão. Eles que gritarão para as montanhas, para que as montanhas lancem as suas rochas sobre eles, porque é melhor que as rochas caiam sobre eles do que a ira de Deus. Nós não. Nós sequer tremeremos. Nós gozaremos de paz, de alegria e de conforto diante disso. Nós não experimentaremos isso, não. Para nós é reservado glória, conforto e paz. Mas a mesma certeza que nós temos quanto a isso é a certeza de que nós experimentaremos as dores de parto desse mundo.
Isso deveria ser tão certo em nossa mente quanto nós seremos desmamados desse mundo. E isso não acontecerá sem dor, sem sangue, sem suor e sem lágrimas, porque foi assim com o nosso Senhor, irmãos. Então, a nossa caminhada, ela é uma evidência da nossa fé. Os frutos que nós demonstramos com a nossa caminhada é uma evidência da veracidade ou não da nossa fé. E nós refletimos muito sobre isso, gastamos um tempo refletindo sobre isso. E é justamente essa paz que faz com que Paulo não veja as enfermidades, não veja o desconforto, não veja a perseguição, não veja a injustiça, de tal forma que tire dele o brilho da eternidade dos seus olhos, de tal forma que tire o gozo de encontrar-se com o seu Senhor. E o grande problema, e eu ressaltei isso, é de que a nossa paz é uma mera emoção, é um mero sentimento, é uma mera sensação. Eu não sinto a paz, eu tenho a paz. Nós não sentimos a paz, irmãos. Nós temos a paz porque temos Cristo Jesus. A mesma convicção que você é mãe, a mesma convicção que você é pai, a mesma convicção que você é filho, eu tenho um pai, eu tenho um filho. Essa mesma convicção é a convicção que nós temos de termos a nossa paz em Cristo Jesus. Um filho não deixa de ser um filho se ele faz aquilo que um filho não deveria fazer. Ele continua sendo filho. Da mesma forma, os pais. Então, quando nós experimentamos aquilo que pode atestar naquele momento, naquela situação, que nós não temos paz, nós não a deixamos de ter, irmãos. São apenas as experiências de um mundo caído que regurgita os habitantes de outro mundo. Esse mundo não nos aceita, assim como nós não aceitamos ele. E nós temos certeza disso. Está tudo bem. É assim mesmo. Está certo. Não tem problema. É isso mesmo. É apenas comprovação. Nós não buscamos aceitação. É apenas comprovação que esse mundo ainda não é o nosso, porque ele não nos recebe bem. Assim como ele também não consegue produzir os frutos que traz sabor ao nosso paladar, assim como também ele não fala o nosso dialeto, assim como também nós não o aceitamos. É essa percepção de Paulo. O ponto de Paulo, irmãos, é simples. Ele faz tudo isso por causa do grande deleite que ele tem na paz de Cristo Jesus, apesar das circunstâncias. Circunstâncias não ditam a veracidade da promessa. É o pacto com Deus em Cristo Jesus que dita isso. O grande problema é porque nós somos o foco de tudo, irmãos. Nós somos o foco. Se nós estamos enfermos, nós somos o foco. Se nós passamos por dificuldades financeiras, nós somos o foco. Se nós passamos dificuldades no lar, nós somos o foco. Se nós passamos dificuldade no trabalho, nós somos o foco. Nós somos os focos. Nós somos mais arrogantes e egoístas do que nós costumamos pensar. Nós somos muito mais. O ponto de Paulo é que ele não é o foco. Paulo não é o foco. A sua saúde não é o foco. O seu sofrimento não é o foco. A sua vida não é o foco. Cristo é. Cristo é o foco. O Evangelho de Cristo é. A Igreja do Senhor é. E esse testemunho não pode morrer com Paulo. Ele deve ser exalado por todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. A história da humanidade não é sobre nós, não diz respeito a nós. Essa solidez e integridade, elas devem ser vistas claramente por todos aqueles que professam serem do Senhor, por todos aqueles que professam fazer parte da Igreja do Senhor, para que essa igreja seja protegida, para que esse povo seja preservado, para que esse rebanho seja nutrido, para que esse rebanho seja guardado. Por isso, Paulo, ele interrompe essa sua exposição e essa sua aplicação sobre a integridade do homem de Deus, iniciado lá no capítulo 2, a partir do versículo 14, para exortar e alertar contra o caráter perverso daqueles que são contrários a essa integridade.
Porque nessa caminhada nós nos depararemos com atores do inferno, com encenadores diabólicos, com aqueles que professam a falsa piedade, com aqueles que têm toda a instrumentalidade fabricada, forjada, fictícia de santidade, de santificação, de amor, mas simplesmente não provém de Deus. Quantos já demonstraram afeto por você e depois você descobriu que são afetos mentirosos? Quantos demonstraram carinho, cuidado, atenção, compaixão, e depois o Senhor revelou garras, presas, o Senhor revelou a maldade dessas pessoas. Eles são forjadores de características do mundo por vir, irmãos. Porque eles sabem que essas características são mais enaltecidas. Paulo, então, gasta um tempo para mostrar que a nossa experiência aqui será inevitavelmente exigirá inevitavelmente habilidade, discernimento, maturidade para nos depararmos com esses e nos desvencilharmos desses. Nós nunca teremos uma igreja em que esses não estejam presentes. Nunca, nunca. Nós podemos deixar a porta o mais estreita possível, nós podemos fechar a porta tanto quanto necessário, mas assim como nós abrimos a porta rapidamente e a fechamos, e tem poeira lá fora, e tem fumaça lá fora, um pouquinho entra, assim sempre acontecerá. Isso deve condicionar a forma como nós cuidamos uns dos outros, a forma como nós supervisionamos uns dos outros. Nós não temos partidos na igreja, irmãos. Não existe partidos na igreja que não seja com o Senhor. Não existe. Não existe afetos com aqueles que não expressam nitidamente as características de Cristo Jesus. E uma das características de Cristo Jesus, a mais notória característica de Cristo Jesus, é a preservação e o cuidado da sua noiva. É a igreja dele, a sua noiva. Então, deixa eu fazer aquilo que eu já tenho feito algumas vezes, né? Eu espero que você não fique incomodado com o fato de eu ser tão repetitivo. Esse é um recurso pedagógico, repetição. Então, todas as vezes que eu for continuar aqui avançar um pouquinho mais nas descrições que Paulo faz desse caráter perverso, eu vou relembrar um pouquinho do que nós já refletimos, né? Então, Paulo ele divide a sua argumentação em duas partes. A primeira ele fala desse caráter e depois ele fala da conduta. Então, a conduta segue o caráter. É como se fosse as árvores dão um tipo de fruto e o fruto da árvore, os frutos da árvore, dita que árvore é essa. Então, as minhas ações demonstram quem eu sou. As minhas ações revelam o meu coração. Então, é possível nós conhecermos o coração de alguém. É óbvio que é possível. Nós não conseguimos conhecer todos os recônditos, todos os compartimentos, nós não conseguimos conhecer todas as intenções, todos os mistérios. Isso só quem conhece é Deus. Mas nós não podemos usar desse subterfúgio ou fazer com que outros usem desse subterfúgio para que um tipo romantizado de hipocrisia seja criada no nosso meio, né? Você não conhece o meu coração, você não sabe qual foi a minha intenção. Então, isso já foi muito mal utilizado por falsos crentes. É óbvio que nós conhecemos corações. As suas ações revelam o seu coração. A sua fala revela o seu coração. As suas intenções revelam o seu coração, né? Então, a conduta, o que faz com que esses homens entrem na casa de senhorinhas indefesas? Como eles conseguem entrar na casa sem arrombar a casa? Essas senhorinhas abrem as portas da casa delas e os recebem. Por quê? Por quê? Como é que eles conseguem fazer isso? Então, Paulo mostra que toda essa sagacidade, toda essa malícia,
toda essa ardilosidade, né, imaterial, é fruto de um caráter doentio, de um caráter diabólico, de um caráter perverso, que faz com que, a olhos de tolos, a olhos de pessoas incultas, incautas, de pessoas ignorantes, esses sejam recebidos como piedosos, como santos, como pessoas bondosas e compreendidos. Eles não são compreendidos, mas são pessoas boas. Apenas você não consegue compreender. Essa é a chave que abre muitas portas, irmãos. Existem algumas chaves que abrem muitas portas. E Paulo está mostrando justamente isso. Observem esse tipo de chave que abrem portas. Cuidado para que não abra a sua porta, a porta da sua casa, da sua consciência, do seu coração. Por isso que ele gasta tempo, e é por isso que nós estamos gastando tempo aqui, falando sobre esse caráter, essas propriedades diabólicas. Então, um alerta de Paulo, o caráter desses homens perversos, daqueles que faltam integridade. Sabe, porém, isto, fica ciente disto, Timóteo. Ele está orientando a Timóteo quanto àqueles que estão surrando aquela igreja. Observa como é difícil. Essa já é a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Não foi fácil expulsá-los. Não foi fácil tirá-los dali. Por quê? Porque eles já tinham conquistado a igreja. Já tinham conquistado o coração e a consciência daquele rebanho. E mesmo Timóteo, chegando com toda envergadura, a essa altura, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo já havia sido lida, irmãos, para aquela igreja. Timóteo recebeu a carta e escreveu e leu essa carta para a igreja. Então ele chegou com toda a autoridade daquele que plantou aquela igreja, que é o apóstolo Paulo. Aquele que dedicou mais tempo da sua obra missionária àquela igreja. Foram mais de 3 anos. Mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para expulsar esses homens daquele local. Por quê? Porque o coração daquele rebanho foi cooptado, irmãos. Foi conquistado. E não tenha dúvida, para onde o seu coração se inclinar, você seguirá. Não tenha dúvida. Para onde o seu coração se inclinar, é esse caminho que você vai seguir. Todos podem dizer o contrário, mas você vai seguir o seu coração. É inevitável isso. Então Paulo ele descreve, né, nos últimos dias, fique ciente, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos problemáticos. O que Paulo mostra aqui? O ponto de Paulo é mostrar que essa é a realidade experimentada apenas pela igreja do Senhor. Tanto agora, quanto com maior intensidade no futuro. Ou seja, não são tempos difíceis para o mundo, não são tempos difíceis para a sociedade de uma forma geral. Ele descreve aqui a exclusividade da vida da igreja. Somos nós que veremos essas características e entenderemos que essas características são más, perversas. Então, enquanto esses lobos vorazes são aplaudidos por aqueles da sociedade como pessoas boas, ilibadas, reputadas, bons amigos, bons cidadãos, enquanto a sociedade aplaude esses, a igreja observa como pessoas más, como pessoas sagazes, como pessoas perversas. Como você descreve a materialidade da sagacidade? Como você adverte outro quanto à sagacidade? Nós queremos muito observar coisas tangíveis, irmãos, coisas materiais. Olha, o que foi que ele fez de fato? Me explique de fato o que foi que ele fez. Me explica de fato qual foi o problema. Me explica de fato qual foi o ato. Como você explica sagacidade? Como você explica a malícia? Como você explica isso? Então, essa é uma realidade experimentada pela igreja. Os tempos difíceis serão para a igreja, porque a sociedade não repelirá esses. Esses são a descrição exata da sociedade. Isso quer dizer que viver a vida da igreja consiste em viver em real e constante tensão de alerta e supervisão. Nós vamos concluir esse sermão fazendo o fechamento disso aqui.
muito diferente do que nós procuramos buscar em uma igreja. Por que serão tempos difíceis? É que ele vai continuar dizendo. Pois os homens, pois o povo, pois a humanidade será egoísta, amantes de si mesmos. O que vem a seguir depois disso são apenas meios de saciar essa fome e essa sede de si mesmo, apenas isso. Aqui é uma síntese de tudo aquilo, de todas as propriedades que Paulo vai seguir. O que significa ser egoísta? Como satisfazer um coração egoísta? Um coração egoísta mata e morre, irmãos. Um coração egoísta fere e rouba. Um coração egoísta corrompe e destrói, porque ele precisa ser saciado. É um parasita que mata o seu hospedeiro sem nenhum problema e busca outro para matar e outro para matar. No último sermão também nós destacamos um detalhe muito importante. Diferente das outras listas que Paulo faz menção em Romanos capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, nessa lista aqui não há materialidade explícita. Nas outras listas há materialidade explícita, ou seja, a perversidade está explícita. Como? Os frutos que esses dão explicitamente demonstram a materialidade perversa desse caráter. Aqui não há explicitude, irmãos. Aqui é algo muito implícito, então é necessário maturidade, sabedoria, discernimento e intencionalidade para observar. Mesmo aqueles no nosso meio em que parte da igreja ou alguns da igreja parecem dar um bom testemunho, será que não é falta de habilidade dele de não saber se portar? Porque eu não vejo tanta maldade nele assim. Será que não é falta de habilidade nela? Será que não é tanta inocência? Porque parece que ela não está sabendo como lidar com essa situação. E como nós vimos, são 18 pecados aqui, ou 18 vícios desse caráter perverso. Começa por 2 aqui, destacando egoístas e avarentos. Essas palavras elas são compostas de 2 termos, significa amor a algo, amor dedicado a alguma coisa, ser amante de alguma coisa, ter o coração devoto para alguma coisa, ter as afeições devotas a alguma coisa. Então, egoísta é amor a si mesmo e avarento é amor à prata, amor ao dinheiro, amor às riquezas. Egoísta. Tudo que segue depois, como eu falei, é tão somente para satisfazer essa fome. Avarentos, amantes do dinheiro, diz respeito àquele que não tem paz em depender de Deus somente. Por isso ele tributa as riquezas aquilo que deveria ser tributado somente a Deus. Eu não sei se vocês já viram, vocês já se depararam com pessoas que esperam o resultado de um concurso público. Tem pessoas, irmãos, seja crentes ou não, que esperam o resultado de um concurso público ou a publicação do Diário Oficial ou alguma coisa nesse sentido, como se estivesse esperando o retorno de Cristo Jesus para habitar no novo céu e nova terra. É impressionante como é tributado uma certa estabilidade. Quem ganhou o livro da Fiel aí, não jogue a sua vida fora, ele vai falar justamente sobre isso. Não existe estabilidade. Não existe. O mundo nos engana com a ideia de que existe alguma estabilidade. O problema que nós estamos tendo na rede elétrica agora pode causar um curto-circuito, pode pegar fogo aqui, alguns podem ser queimados, crianças podem morrer porque nós saímos correndo e vamos pisar sobre elas. Não existe estabilidade. Não existe. Mas esse mundo nos engana. É por isso que o Estado se torna um ídolo com seus concursos. É por isso que concurso público é o grande bezerro de ouro. Até a nossa sociedade, até o nosso Brasil está tão inchado, porque as instituições públicas não produzem nada de riqueza. Até está tão inchado e nós não conseguimos pagar mais as nossas contas, e então a sociedade vai estar completamente envolta a um cabestro eleitoral e eleitoreiro, simplesmente por isso.
E as pessoas, esse é o grande bezerro de ouro da nossa época. Todo cidadão, até mesmo aquele que nunca estudou de verdade, quer fazer um concurso público. Sai um edital hoje, daqui a 3 meses, 2 meses, vai fazer concurso público. Com aquela triste ilusão de que vai passar. E ele vai concorrer com aqueles que passaram 3 anos estudando, 4 anos estudando, 5 anos estudando, a vida toda estudando. Mas nós gostamos de falsa esperança, porque nos dá paz, nos dá tranquilidade, possibilita sonhos, mesmo que sejam irreais, mas são sonhos. E nós podemos sonhar, não podemos? Não paga nada para sonhar. Quem foi que disse que não paga nada para sonhar? Paga. O quê? A sua alma. A sua alma. Você paga com a sua alma o sonho. Nós seguimos um pouco mais aqui. Estamos aos pés de Paulo. Paulo está falando com Timóteo, não está falando conosco, né? O Espírito Santo faz questão de nos contar o que ele falou com Timóteo. E ele falando aqui para Timóteo, escrevendo para Timóteo essas características. E o ponto de Paulo é, Timóteo, presta atenção, isso não é tudo. Eles não são apenas egoístas e avarentos. Presta atenção, observa. Se você acha que é difícil, ora, Timóteo, como você vai expor egoísmo? Vai parecer inveja. Vai parecer inveja, porque você está chegando lá para tirar da liderança aqueles que estão matando a igreja, mas esses já têm o coração de toda a igreja, e então vai ser muito fácil achar que você está com ciúme, vocês são pessoas egoístas, vai ser fácil considerar que você está com ciúme. Não é somente isso, Timóteo. Eles são avarentes também, mas não somente isso. Há mais problema aí. Eles são jactanciosos. Eles são arrogantes. E embora, como eu ressaltei no último sermão, são termos parecidos, o primeiro termo, jactancioso, faz referência à materialidade, ao comportamento. O segundo, arrogantes, faz referência àquilo que é imaterial, aquilo que está no seu coração, sentimentos. Então, jactanciosos são pretensiosamente arrogantes. E um termo que eu fiz referência no último sermão, quero destacar novamente, eles são andarilhos, porque andarilhos eles não seguem uma rota que outros estabelecem. Eles não seguem um mapa feito por outros. Jactanciosos são andarilhos, a ideia de alguém que segue os seus próprios caminhos, determinados pelo seu próprio coração, por suas próprias intenções. Arrogantes são aqueles que gostam de ostentar aparentemente algo, são presunçosos, cheios de si, e eles são reconhecidos por serem desdenhadores da opinião de outros. A ideia aqui é de ser zombadores de fato, devido ao menosprezo que eles fazem com muita facilidade de outros, porque eles consideram o seu próprio entendimento como superior. São aqueles que possuem os seus próprios critérios e limites para relacionamentos. Você não consegue desenvolver nada com eles sem que eles permitam. Eles não baixam a guarda nunca. Nunca baixam a guarda. Nunca concede acesso. Nunca. Para eles, a vulnerabilidade é uma fraqueza com a qual eles não conseguem viver. Eles não podem ser vulneráveis. Eles precisam estar sempre no comando e no controle de tudo. Essa é uma percepção muito inferior de autoestima. Geralmente, pessoas assim são pessoas que têm uma autoestima muito corrompida, muito destruída, muito deteriorada mesmo. Então, precisa fabricar uma autoestima forte, porque consideram como força aquilo que eles mesmos estabelecem. Então, vamos observar mais descrições aqui que o apóstolo Paulo faz questão de nos dizer. Agora sim, irmãos, sem sombra de dúvida, se nós parássemos aqui, já seria suficiente para nos assustar, né? Muito. Como é que nós... Imaginem Paulo escrevendo uma carta para a gente e dizendo assim, ó irmãos da Igreja Batista Reformada em Russas, cuidado, porque há entre vós egoístas. Quem é que duvidar do apóstolo Paulo, né, irmão? Né? Se fosse eu, talvez... Não, pastor, está exagerado. É teoria da conspiração. É os Illuminati na igreja. Né? O pessoal ia dizer. Né, Rodolfo?
Agora Paulo, o Espírito Santo de Deus, iluminando o entendimento celestial. Cuidado que tem egoístas no vosso meio. Avarentos. Cuidado, avarentos. Jactanciosos. Arrogantes. Como é que nós ficaríamos, irmãos? Agora lascou, porque quem é? Aí você escuta Jesus falando, quem mete a mão no meu bocado é aquele que você pronto, agora não posso comer com ninguém, né? Quem é? Quem? Nós nunca nos deparamos com essa realidade de sermos tão intencionais. Imagina você, parece que a gente, irmãos, a gente não sabe bem o que é supervisionar uns aos outros, sabe? É requerer de nós isso, supervisionar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Nós colocamos isso num patamar em contraste de amor. Então, se eu amo alguém, eu não duvido de alguém. Se eu amo alguém, eu não fico em atenção para achar algum defeito, algum vacilo. Ora, se você for mãe, você faz isso com sua filha constantemente, não faz não? Se você for pai, você faz isso com seus filhos constantemente. Se você for um cônjuge intencional, você faz isso com seu cônjuge. Não é isso que nós fazemos? E nem por isso nós deixamos de amar. O problema é justamente prestar atenção naquelas conversas, seja num churrasco, seja num jogo de futebol, seja assistindo filme, seja numa conversa aleatória, prestar atenção se aquele coração está sendo cooptado por aquele ambiente que ele se relaciona, que não tem crentes, não tem santos. No trabalho, na escola, entre familiares. Mas às vezes, irmãos, nós escutamos, e eu tenho certeza que vocês escutam quando saem aqui da igreja, ficam conversando ali, ou quando vão para qualquer outro lugar com os irmãos aqui, mas você deixa passar desapercebido. Isso significa não ser intencional. Isso significa não amar. Isso significa não cuidar uns dos outros. Porque se você está conversando com alguém, seja quem for, e você percebe um tipo de palavra que ele não costuma usar, um tipo de contexto que ele não costuma ressaltar, um tipo de comportamento que não compete aos santos, o que você deveria fazer? Não, por quê? Eu não entendi, não. Por que você disse isso? Fala, agora eu não posso dizer, não, você não costuma fazer isso, não faz parte do nosso dialeto. É um termo estranho, assim. Por quê, irmão? Ou então, se não houver oportunidade, chama no canto. Irmão, é o seguinte, eu fiquei um pouco preocupado aí. E se você achar que eu estou sendo muito radical, é a minha preocupação com a sua alma. Eu fiquei mesmo. Porque você não costuma fazer isso. Agora só é possível fazer isso quando nós temos relacionamento, irmãos. Domingueiro não faz isso, não. Quem vem para a programação aleatoriamente não faz isso, não. Não faz. Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Como é que nós vamos fazer isso? Com quem nós não nos conhecemos? Nós temos que saber como é que você fala. Como é que você se veste? Como é que você se comporta? Nós temos que saber. O convívio vai fazer isso. Como é que nós vamos cuidar uns dos outros se nós nos vemos 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Como é que nós vamos cuidar uns dos outros? Não tem como cuidar uns dos outros. Nós corrompemos, desmantelamos completamente aquilo que a Sagrada Escritura chama de rebanho, corpo. Imagine, você é um Lego. Esse corpo é um Lego, né? Não é o corpo nada. Você chega aqui, diz assim, vamos, presbítero George, chega aqui com o teu antebraço, porque a minha mão está aqui. Vamos, chega aqui com a perna, porque o quadril já está aqui. Não é corpo isso. Isso é corpo. Mas é assim que as igrejas vivem corpo hoje. É desse jeito. Nós desmantelamos completamente o ensino da Sagrada Escritura porque nós somos muito ativistas, muito utilitaristas. Então, a minha vida, a segunda-feira, a terça-feira, não tem nada que ver com a igreja. A quarta, olhe lá, porque eu também não gosto muito, não. Mas a quinta não tem nada a ver, a sexta não tem nada a ver, o sábado, olha lá. Domingo não. Porque eu venho do catolicismo, então domingo é certo para mim. Isso não é corpo, irmão. Isso nunca foi corpo de Cristo. Não tem como nós pastorearmos uns aos outros. Entenda lá, quando o Senhor Jesus estava descrevendo para aqueles que receberam a mensagem do Evangelho do Reino no Sermão da Montanha, estava explicando o que significa ser cristão, ele ensinou justamente a isso. Ele disse assim, olha, ninguém pode ter 2 senhores. Vai se devotar ao trabalho, então é só o trabalho que você vai devotar.
Vai se devotar aos estudos? É só aos estudos você vai se devotar. Você vai se devotar à igreja? Ah, é à igreja. Você vai se devotar ao Senhor Jesus? É ao Senhor Jesus. Não dá, não. Não dá para ter dois senhores. Não dá, porque nós desprezaremos a um, escolheremos o outro. É isso. Tudo que nós fazemos ao redor, seja trabalho, estudo ou relacionamentos, nós só o fazemos como reflexo daquilo que nós fazemos para o Senhor. Então nós somos os melhores estudantes, não olhando para currículo ou diploma. Então nós somos os melhores profissionais, não olhando para bens materiais ou galgando profissões, mas porque nós fazemos para o Senhor. Para o Senhor. Se nós fôssemos de fato uma nação cristã, com mais de 50 milhões de ditos cristãos, se nós fôssemos de fato uma nação cristã, cristã de verdade, quem tivesse no currículo assim, ó, crente, todo empresário deveria contratar. Porque era sucesso garantido. Poxa, ele nunca vai trabalhar para mim, ele vai trabalhar para Deus. A ética dele não é desse mundo, não. É de outro mundo. E eu sei que aqui ele não vai nem roubar, porque se ele pensar em pegar, ele já vai se condenar. Mas nós não somos uma nação cristã, não. Isso daí nós não somos de jeito nenhum. O ponto é que o que Paulo falou aqui já deveria nos assustar completamente, mas Paulo continua, irmãos. Ele continua e ele desenvolve ainda mais. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. Existe algo, irmãos, que nós nos esquecemos com absurda facilidade. Primeiro é importante dizer que isso aqui está acontecendo na igreja de Éfeso, que é um paradigma para todas as igrejas que vêm a seguir. Não somente daqueles que estavam liderando, mas especialmente esses. Esses estão sendo descritos aqui, eles tinham cooptado alguns, mas eles estavam liderando a igreja, e a igreja é a cara dos seus líderes. Assim como qualquer instituição. Agora, entendam. Não estou dizendo aqui que isso é difícil de acontecer. Pelo contrário, na verdade, irmãos, isso é muito fácil de acontecer. Por quê? Porque a igreja do Senhor, a igreja é absurdamente vulnerável, irmãos. Olha, como ovelhas, como crentes em Cristo Jesus, nós somos muito dados. Chegar um visitante aqui, nós já sorrimos, nós já abraçamos, nós já estendemos a destra da comunhão, nós somos muito dóceis. E entenda, eu não estou dizendo que isso é um defeito, eu estou dizendo que isso é um fato. É um fato e deve ser assim mesmo. Deve ser assim mesmo. Agora, existe uma forma de minimizar os danos. Porque se essa vulnerabilidade é cara para nós, e essa vulnerabilidade é muito cara para nós. Existe um fato, nós somos vulneráveis. Agora, essa vulnerabilidade, e qualquer crente é vulnerável. Quem é que não tripudia na cara de um crente e sai ileso? E você diz assim, mas se fosse um ímpio, esse daí estava arrebentado. Eu mesmo já disse, rapaz, olha, se eu fosse ímpio, meu irmão, se eu fosse ímpio, eu já tinha papocado esse parque aí, eu ia ver onde é que ligava é só um fiozinho, né, Cleito, que liga esse aí tudinho, 3, eu ia papocar esses desgraçados tudinho. Mas eles têm sorte que tem muito crente por aqui, né? Num trânsito, quantos não se salvam porque lidam com crentes? E eles sabem que os crentes costumam dar uma outra face. Eles sabem que os crentes se calam. Por que vocês acham que os nazistas conseguiram fazer tanto com os judeus? Se em número os judeus eram muito, muito, muito maiores do que eles. Por quê? Por quê? A analogia é muito linda, irmãos. O grande lance é porque nós não entendemos que a nossa fraqueza é a nossa maior força, porque nos leva a dependência do Senhor. Nós somos ovelhas. Essa vulnerabilidade é cara para nós. Agora, como é que nós minimizamos os danos? Não é deixando de ser vulneráveis. Não é trincando os dentes, tirando o sorriso. Não é deixar de estender a destra de comunhão. Não é deixar de receber bem. Nós iremos fazer isso. Agora, como nós minimizamos os danos? Em sermos mais profundamente intencionais, irmãos.
profundamente intencionais. É assim que nós minimizaremos os danos. Mas vamos prosseguir aqui. Paulo ele continua, né? Paulo ele continua a descrever o fato de que aquelas pessoas cujo compromisso não é com o Senhor, mas consigo mesmo, têm o seu coração deformado e essa perversidade ela frutifica em larga escala. E ele continua. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens, as pessoas, elas serão egoístas. E então nós temos mais duas características aqui que observaremos agora. São blasfemadores e desobedientes aos pais. A primeira, que blasfemadores, diz respeito a uma postura de zombaria com o próximo, independente de quem seja. Mas esse leva ao desrespeito, à irreverência aqui. Esse termo é muitas vezes usado nas Sagradas Escrituras para Deus. Só que aqui não é utilizado para Deus. Então, blasfemadores significa insultantes, caluniosos, difamadores, provocadores, opositores, e tem um termo que muitas traduções usam, que são pessoas abusivas. Alguns comentaristas usam, algumas versões também usam esse termo. São pessoas abusivas aqui. Aqui é a ideia de alguém que não é reverente ao próximo. Existe um tipo de reverência para cada relacionamento. Existe um tipo de reverência da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Existe um tipo de reverência dos pais, dos filhos aos pais. Existe um tipo de reverência entre irmãos. Existe um tipo de reverência entre liderança e liderado, seja na igreja, seja em qualquer outra instituição. Então, existe um tipo de reverência para cada relacionamento. A ideia de que essas pessoas, por serem jactanciosas, por serem pessoas arrogantes, essas pessoas, de forma alguma, dão a reverência como um tributo de consideração. Por isso costuma tratar os outros de cima para baixo. Costuma tratar os outros com zombaria, como se fosse algo normal. Aquilo que para a gente pode parecer pesado, aquilo que para a gente pode parecer incômodo, para pessoas assim são normais, porque eles não dedicam importância. E ao que parece, irmãos, era algo muito presente na igreja de Éfeso, e era natural que fosse. Porque se isso era característica dos líderes, a igreja tomou isso como normalidade também. Paulo falou sobre isso na primeira carta, no capítulo 1 e no capítulo 6 também, descrevendo essas mesmas características. E por causa disso, como não é algo direcionado especificamente para Deus, embora esse termo seja utilizado para Deus também, aqui assume o significado de alguém abusivo, por causa de todas essas características, mas de alguém maledicente, de alguém que age com uma maldade velada. Então entenda, Paulo quer descrever alguém que é covarde aqui, alguém que é maldoso, mas alguém que não fala diretamente, alguém que não fala abertamente, alguém que sempre usa piadinhas ou uma linguagem de duplo sentido, faz referência a alguém que não tem a coragem ou não quer se indispor com os outros, falando diretamente o que pensa, por isso fala maliciosamente. São pessoas que usam as palavras para matar reputações, mas por usar palavras de duplo sentido e ir pela tangente, eles fazem isso leve e lentamente, não tem pressa para isso. Eles vão disseminando o mal, disseminando a discórdia, eles não têm compromisso com a manutenção da integridade de ninguém, a não ser de fabricar a sua própria integridade. Olha, abre o capítulo 6 de Atos. Foi isso que aconteceu quando os judeus tentaram criar provas contra os cristãos em Atos capítulo 6. Quando eles tentaram e não conseguiram, eles pagaram alguns desses zombadores, desses sem caráter, para denegrir a imagem de Estevão. Atos capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, ó, levantaram-se, porém, olha aqui como é interessante, olha como nós somos regurgitados, irmãos. Olha como nós somos, sabe? É como se o mundo, como é o nome daquele negócio que a Dejane gosta? Refluxo. O mundo tivesse refluxo de nós, irmãos. Por quê? Porque ele não nos atura, irmãos. Olha aqui, olha.
eles só fizeram algo porque eles não conseguiram. Imagine aqui, imagine o grupo de judeus, escriba, fariseus, imagine, eles conseguem ser superiores a todos. Oratória, conhecimento, eloquência. Eles conseguem enganar todos, driblar todos. Eles conseguem juntar, parece que eu estou falando dos políticos, né? Eles conseguem juntar riquezas e mesmo assim ser aplaudidos por todos. Por mais que eles façam coisas perversas e nitidamente antiéticas, eles conseguem, usando as palavras, driblar, se desvencilhar e sair na boa. Aí chega um ponto que eles não conseguem mais agir. E aí o que é que eles fazem? Eles vão nitidamente agindo na perversidade. Olha o que acontece aqui. Ó. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia. E discutiam, está naquele embate, usando o que eles têm, eloquência. Só que discutindo com Estevão, eles não estavam discutindo com Estevão, estavam discutindo com quem? Com o Espírito Santo. Só que eles pensavam que estavam discutindo com Estevão. Por quê? Porque essas pessoas menosprezam outras. Essas pessoas, elas se acham tão superiores, tão altivas, que eles não consideram, sempre olham de baixo para cima e menosprezam outras. E discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Aqui é o Espírito Santo, pelo qual ele falava. Então, como eles não puderam, então o que eles fizeram? Subornaram homens que disseram. Esses homens disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O que eles precisavam para condenar eram só de testemunhas. E essas testemunhas foram forjadas, foram fabricadas. Nós sabemos o que foi que aconteceu depois daqui, não sabemos? Estevão foi apedrejado depois de uma célebre e maravilhosa pregação e exposição das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eles já tinham pecado contra o sexto mandamento, eles já tinham, mandamento esse que eles ensinavam. Eles já tinham matado Estevão no coração quando perseguiu. Então eles executaram. Então, meus irmãos, existe uma dura e dolorosa realidade em lidar com pessoas assim. Primeiro, irmãos, nós nunca estaremos imunes a esse tipo de pessoa. Nunca. Não adianta. Nós podemos ser os mais espertos, nós podemos ser os mais discernidores, mas sempre nós acabaremos enredados com essas pessoas. Nós não estamos imunes. Nós só temos um jeito de estar imunes a essas pessoas e nós nos tornaremos elas, que é sermos completamente isolados do mundo. Nós não estamos imunes a essa pessoa, não nesse lado da eternidade. Sempre nós nos depararemos, seja como cristãos, nos diversos relacionamentos que nós temos na sociedade, ou especialmente como igreja do Senhor. Segundo, uma das grandes dores em lidar com pessoas assim é por ficarmos cientes de que nós fomos manipulados e enganados. E essa será uma das grandes dores. No primeiro momento, parece que elas ganharam e parece que nós perdemos. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Mas quando isso acontece, quando parece que pessoas assim ganham e parece que nós perdemos, nós precisamos pastorear o nosso coração para que nós possamos compreender que mesmo feridos, mesmo machucados, ainda assim, essas pessoas nunca ganham, mas sempre perdem. Sempre. Paulo continua descrevendo. Vamos ver só mais um atributo perverso aqui e nós finalizamos. Paulo continua descrevendo esse caráter multifacetado. Olha, irmãos, os irmãos conseguem aplicar isso como isso é difícil, parece uma areia movediça, parece que nós estamos no pântano, nós pisamos em algo que parece que é uma rocha firme, então ela afunda. É um caráter multifacetado de perversos, da perversidade, que simbolizam o presente século. Paulo aponta para compartimentos do caráter daqueles que faltam integridade, aqueles que são a antecipação do que a igreja do Senhor experimentará nos últimos dias. Desobedientes aos pais,
Desobediente aqui quer dizer uma pessoa contumaz, uma pessoa teimosa, incorrigível, obstinada, insistente. Sabe aquela insistência no pecado, insistência no erro, insistência do que não é legal segundo as Escrituras? E essa mesma sentença foi utilizada por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 30. Aqui faz referência àquilo pelo que a pessoa é marcada, ou seja, ela é continuamente obstinada. Ela é continuamente desobediente. Não é algo pontual na vida dela, mas é aquilo que a descreve. O mesmo termo aqui é aplicado para aqueles que se opõem a Deus e o mesmo termo é aplicado para aqueles que se opõem à liderança de uma forma geral, ou seja, na igreja ou nos senhores e os seus servos. Contudo, Paulo é interessante porque quando ele categoriza o alvo desse espírito insubordinado, desse espírito rebelde como sendo aos pais, isso se torna ainda mais agressivo, irmãos. Por quê? Porque o respeito, a reverência, a honra, a obediência aos pais não são características requeridas apenas daqueles que são crentes. Apenas daqueles que que têm um Espírito de Deus, apenas daqueles que nasceram de novo, ou seja, apenas daqueles que são convertidos. Essa é uma exigência natural. Não existe uma condição. A condição é a maternidade, é a paternidade, para que haja reverência de filhos aos pais, obediência, respeito, honra. Ímpios sabem disso. Ímpios também sabem disso. Por isso, o grau de perversidade que Paulo quer ressaltar aqui é ainda maior, porque a questão não é somente o falseamento da piedade na vida da igreja, mas é segundo as próprias leis naturais. Eles são tão perversos, eles corroem tanto, que até as leis mais básicas da natureza são corroídas por esse caráter. São pessoas cuja honra não é devotada a ninguém. Agora, por quê? Porque são egoístas. São amantes de si mesmos, são avarentos, são pessoas que deixam seus pais definharem, mesmo tendo muito poder financeiro aquisitivo. São aqueles que não deixam sair um final de semana ou comer uma pizza para ajudar os seus pais. São aqueles que querem comprar roupas novas enquanto podem dar uma roupa nova aos pais. São aqueles que querem fazer uma viagem de final de semana ou de férias, se podem reformar a casa dos pais, se podem ajudar aos pais. Uma vez, uma pessoa veio me pedir conselho. Tinha um pai muito difícil mesmo. Pecados mesmo, difícil. Com pecados, com vícios, difícil. E essa pessoa me relatou que constantemente esse pai ia pedir dinheiro. E isso incomodava porque ele sabia que quando desse esse recurso para ele ia gastar com o que não presta. E eu questionei se esse recurso que ele estava destinando ao pai ia trazer algum prejuízo para a subsistência da sua família. Ele disse que não. Então quer dizer que se você der esse valor todos os meses a seu pai, isso não vai trazer nenhum prejuízo para a subsistência da sua família, você vai continuar sustentando a sua família? Sim. Então a minha orientação foi que, então por que? Qual o problema de dar dinheiro a ele? Você não tem o controle do que ele faz com o recurso. Esse controle é dele. Mas no dia que ele morrer, no dia que ele deixar essa vida, o fato de você não ter ajudado a ele vai ser um agrilhão constante na sua consciência. Cuidado em querer controlar a moralidade de alguém. Não é o seu papel em fazer isso. Você tem um dever de filho. Um dever que, infelizmente, é muito esquecido pela nossa sociedade. Mas você tem o dever de filho. Se ele faz isso com o dinheiro, com a questão que você dá, aí já é prestação de contas dele com Deus. Mas, para ele, o que vai ficar claro não é que a filha dele ou o filho dele está apoiando o seu vício.
mas é que a filha dele ou o filho dele o ama o suficiente para cuidar dele mesmo nessa situação tão deplorável. Esse pai veio a falecer. E então ela teve pelo menos a tranquilidade na consciência de ajudar enquanto pôde. Pessoas assim preferem um carro novo, preferem uma roupa nova, preferem uma viagem. Pessoas assim exaltam os defeitos dos pais como uma desculpa para não ajudar financeiramente, para não ajudar materialmente. Quando o Senhor, observa quando o Senhor nos manda dar esmola, não existe nenhuma condicional para isso. Dê esmola se não for para comprar drogas, existe? Existe não. Dê esmola se não for para beber, não existe não. Nós devemos dar esmolas sem que haja alguma condicional. Entenda, irmãos, isso não nos faz de tolos a dar esmolas indiscriminadamente. Né? Nós temos que ter o discernimento necessário para calcular quando devemos, quando não devemos, quando podemos e quando não podemos. Mas é muito difícil usar o pecado de alguém para alimentar uma avareza, para alimentar um consumismo, materialismo. Isso é ainda maior uma perversidade se nós temos mais conhecimento do que outros. Pessoas assim, por amar a si mesmos, não se devotam a ninguém, somente a si mesmo. São portadoras de um caráter duvidoso, é isso que Paulo quer ressaltar. Por quê? Qual é o círculo mais íntimo de relacionamento que nós temos, irmãos? São os nossos pais. Esse é o círculo mais íntimo. Se nós não conseguimos honrar esse círculo mais íntimo, nós vamos ser leais a quem? Se a esse nós não somos, nós vamos ser leais a quem? Até mesmo aqueles que esperam por natureza lealdade, eles não tributam. Essa lealdade aos pais é quase que incondicional. Nós temos um limite muito pequeno aqui, irmãos. Mas esses não devotam lealdade aos pais. O ponto de Paulo aqui, irmãos, é que existe algumas reflexões que nós podemos fazer ao vermos a maneira como as pessoas se portam umas com as outras, sabe? Como seus superiores de trabalho, na escola, na universidade, com os seus irmãos na igreja, com os oficiais da igreja, com os seus pais. A forma como essas pessoas se relacionam nos ensina algo. Quando eu estava dando aqui, ministrando aula sobre o quinto mandamento, eu, quando cresci, né, cresci pouco, mas quando era criança e comecei a olhar para as meninas de uma forma diferente, né, e aí os mais velhos diziam assim, se quiser conhecer uma jovem, olhe a forma como ela lida com os pais. Olhe a forma como ela trata os pais. Se quiser conhecer o caráter de uma jovem, vá jantar com ela em casa. Visite a casa dela, gaste um tempo ali para ver como ela trata os pais. E dali nunca saiu da minha mente. Fiquei na minha mente. Mas é isso mesmo. Porque se não é devotado honra, reverência, aqueles com quem nós desenvolvemos o círculo mais íntimo, por que ela vai lhe tratar com reverência e com honra quando for a sua esposa ou quando ele for o seu marido? Não adianta, irmãos, fazer um parêntese aqui. Não adianta querer iniciar a construção de uma casa com fundamento defeituoso. É tolice demais. É muita ilusão. Não adianta. Vai ser como aguilhão em sua consciência. Quando a sua própria consciência pregar para você exortativamente e disser, você sabia, não sabia? Você sabia. Eu sei, eu estou com compaixão, minha compaixão é sua. Mas você sabia. Você sabia. Não adianta, irmãos. A casa ruirá. Pode não ser logo, mas vão aparecer fissuras, trincaduras, rachaduras, até que um dia venha abaixo. Nós podemos nos iludir porque nós gostamos, né?
Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, é tão bom ficar iludido, sabe? Talvez por isso nós gostamos tanto de filme, né? Nós entramos ali naquele enredo. E é tão bom quando o herói vence, né? Quando termina em final feliz. Aquele cara é do mal, né? Do mal. Esse aqui é do bem, né? Do bem. Ele vai perder. Vai, é certo. Pode até desligar, ele já vai perder. O tempo que dizia, versão brasileira, Herbert Richards. Hoje em dia não tem mais, né? Mas não adianta, irmãos. J.C. Ryle, ele disse o seguinte, ó, cortesia, gentileza, ternura e consideração pelas outras pessoas são alguns dos melhores ornamentos do caráter dos filhos de Deus. Se isso é verdade para qualquer relacionamento, imagine para com os pais. Vamos concluir aqui, irmãos. Nós precisamos novamente recordar aquilo que está acontecendo aqui. Quando as pessoas buscam uma igreja de uma forma muito fantasiosa, irmãos. Ao contrário do que nós imaginamos ser igreja, Paulo está descrevendo situações que estavam acontecendo dentro de uma igreja local, dentro de uma igreja primitiva, a igreja do primeiro século aqui, irmãos. Entendam, uma igreja absurdamente ligada à vida e obra do Senhor Jesus Cristo e intimamente e vividamente ligada à vida dos apóstolos aqui. E olha o que essa igreja estava experimentando. Hoje, o conceito, o entendimento e a expectativa da grande maioria das pessoas acerca da igreja é absurdamente fantasiosa e romântica. Aí eu fui para aquela igreja e senti um negócio tão pesado. Um dia que eu fui, o pastor deu uma exortação assim que eu fiquei, paz. Eu não senti paz. Eu não fiquei bem. Eu fiquei muito mal. Eu quero uma igreja que eu tenha paz. Eu quero uma igreja que eu sinta assim a harmonia, sabe? Eu quero uma igreja que eu veja fluir o amor, sabe? Uma igreja compassiva, as pessoas se abraçam, as pessoas sorriem, sabe? Eu estou visitando aquela igreja faz tanto tempo e eu nunca ouvi uma exortação, nunca, sabe? Todo mundo já é glorificado, parece. Todo mundo é glorificado. Se olhar um pouquinho vai ver as asinhas. Os meninos são santos. As pessoas têm esse entendimento de igreja. Agora, observa, até mesmo nas cartas que Paulo exalta mais as igrejas, como Filipenses e a igreja de Tessalônica, até mesmo nessas cartas Paulo pontua problemas, irmãos. Nessas igrejas. Não há uma igreja sequer que nós encontramos no Novo Testamento que não sejam tratadas dificuldades ou pecados. Uma sequer. Mas nós procuramos igreja sim. E nós teremos igreja sim. Nós teremos. Porque é justamente por isso, irmãos. Parece que quando nós olhamos dificuldades na igreja, pecados na igreja, rapidamente nós olhamos aquela igreja como uma igreja ruim, uma igreja sem paz. Quando nós deveríamos olhar a pecados que estão sendo expostos, a caráteres que estão sendo tratados, dificuldades que estão sendo tratadas, e essa mentalidade romântica e fantasiosa tem condicionado pastores a criar igrejas ideais, igrejas de fantasia, igreja de contos de fadas, igrejas fabricadas, que na verdade são sepulcros caiados. Igrejas, paz e amor, onde os pecados não são expostos, onde a disciplina eclesiástica não é aplicada, onde as pessoas são completamente glorificadas, anjos glorificados, tudo isso para agradar o homem, tudo isso por causa do freguês. Aqui você terá paz, plena paz. Seguinte, é porque aquela irmã que está vindo para cá, eu vi na rede social, mas ela estava se portando assim, assim, ó. E aí? Não tem problema. É bom a gente não entrar nesse campo, não. Porque aí cria uma indisposição, né? É difícil lidar com isso, é uma questão muito subjetiva isso. A gente não sabe qual foi o contexto, a gente não sabe qual foi a realidade. Então é melhor deixar. Tudo fica debaixo dos panos. Esse romantismo, ele nunca existiu no meio do povo de Deus, irmãos.
Eu sou um cara pessimista, irmãos. Não sou otimista, não. Eu sou um cara pessimista mesmo. Sou muito pessimista. Muito. Principalmente comigo mesmo e com a humanidade. Sou. Porque eu olho para as Sagradas Escrituras, eu não vejo esse circo de algodão doce. Seja no povo de Israel no Antigo Testamento, seja na igreja no Antigo Testamento, seja na igreja do Novo Testamento. Eu não encontro esse conto de fadas, irmãos. Eu encontro Paulo quase que passando necessidades porque as igrejas não queriam suprir as suas necessidades. Eu encontro aqueles com quem Paulo dedicou tanto tempo brigando para quem era superior. Os discípulos de Pedro, os discípulos de Paulo, os discípulos de Jesus, os discípulos de Apolo. Não dá para encontrar. Eu encontro igrejas que foram plantadas por o maior apóstolo, pelo maior missionário, pelo maior plantador de igrejas da história e foi dividida, estava sendo sucateada porque abriram as portas para falsos mestres. Eu não encontro. Eu queria ser um pastor desses, irmãos. Eu juro que eu queria. Eu queria mesmo. Eu queria ser um pastor paz e amor, sabe? Eu queria ser um pastor carismáticozão. Eu queria ser um pastor que olha por cima da multidão. Eu queria ser um pastor que não vê tanta maldade. Ou como eu queria, irmãos. Olha, eu estou falando sério mesmo, é de coração mesmo. Eu queria e eu tenho um pecado de inveja quem é assim. Eu tenho mesmo, porque eu queria. Mas eu simplesmente não consigo. Porque eu olho para a Bíblia e ou os meus olhos estão muito errados, muito enganados, mas a realidade é completamente outra. Completamente outra. Esse romantismo não existe no meio do povo de Deus. Simplesmente não existe. Por que eu estou dizendo isso? Talvez vocês não consigam fazer a conexão, né? Nós precisamos duvidar bem mais de uma igreja que não há disciplina e tratamento de pecados do que numa igreja que há disciplina e tratamento de pecados. Naquela igreja onde nenhum pecado é exposto e nós ainda não estamos no novo céu e nova terra, deveria abrir os nossos olhos. Muitos nossos olhos. Se você ler livros de história da igreja, você vai ver como é normal a disciplina no meio do povo de Deus, irmãos. Dificilmente eu falo com um amigo pastor que não esteja no momento aplicando disciplina na igreja dele. Dificilmente eu falo com um amigo pastor que não esteja nesse momento aplicando disciplina. E é muito angustiante, porque toda vez que a gente vai conversar, algum diz assim, pai, passando uma situação difícil aqui. Eu disse, quando é que não é, cara? Quando é que não é? Agora deixa eu encerrar a questão, fazendo outras considerações. Vou fazer 2 perguntas para a gente responder, tá bom? E aqui eu encerro. Primeira pergunta, por que toda essa máquina perversa que Paulo descreve, nós não terminamos, por que toda essa máquina perversa, toda essa característica perversa, ela é movida, irmãos, e mantida dentro da igreja no caráter de alguém? Por que isso? Como é que alguém pode mover essa máquina perversa diabólica em seu caráter, pregando sermões, professando a fé, lendo a Bíblia? Porque essa perversidade de caráter ela é mantida e movida no caráter de alguém? Segunda pergunta. Como? Como essas pessoas não percebem o mal? Como essas pessoas que vivenciam esse caráter, que são portadoras desse caráter, não sentem desconforto? Como elas não conseguem equacionar as consequências dos seus atos e das suas escolhas? Como? Olha, se eu continuar fazendo isso, vai dar nisso daqui. Vai dar nisso. Olha, esse meu jeito de lidar aqui está gerando pessoas assim. Isso eu acho que me assusta. Porque uma coisa que fica na cabeça de um líder, irmão, é assim, será que eu sou o instrumento que está gestacionando um irmão desse jeito?
Será que eu sou um instrumento que está contribuindo? Será que os meus sermões estão contribuindo para gestacionar um irmão com essas características, com essa conduta? Será que essa família ela está criando essas características por causa dos meus sermões? Irmãos, isso inquieta a cabeça de qualquer pregador, irmãos. Como, irmãos? Como? Como é que responde essas questões? Paulo respondeu no versículo 2. Pois os homens serão egoístas. É assim que responde. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Você já tentou exortar alguém egoísta, já? Parece alguém ensaboado, irmãos. Parece alguém que tomou banho de um azeite. Quando eu era criança, lá no Conjunto Ceará, tinha um canal. Eu vi fazendo aquele canal. Arrebentei meu pé, pegou uns 10 pontos. Vi fazendo aquele canal. No tempo que criança era sadia. Sabe? Corria para cima e para baixo, comia areia e não tinha problema. Aqui todo mundo é doente. Ô, desgraça, tudo doente essas crianças daqui. E aí eu ia pro canal pegar mussum. Vocês já tentaram pegar mussum, irmão? Rapaz, é liso demais. Você tenta pegar, encharcava a mão de areia para tentar pegar o bicho e não conseguia pegar, não. Pessoas egoístas são como mussum, irmão. Não dos trapalhões, que era legal, mas como esse bicho escorregadio. É isso, pastor. Olha, eu não imaginava que você pensava isso de mim, não. Olha, eu fiquei muito ofendido com isso. Muito ofendido. Eu sinceramente esperava bem mais do Senhor. Eu nunca foi a minha intenção. Aí cai lágrimas. Cai lágrimas, geme. Ô, pastor. Geme, eles gemem. E cai lágrimazinha dos olhos. É impressionante. Aí sabe o que é, ó? Sabe o que é pior? Porque geralmente quando você olha ao redor, ele enganou a muitos. Muitos. Às vezes você é um lobo solitário exortando porque ele enganou a muitos. Muitos. Você não pode dizer, fulano diz isso. Fulano me contou isso. Às vezes você demora um tempo gigantesco para ligar os pontos. Aí você fica naquela, benefício da dúvida e pastoreio, supervisão. Tente exortar alguém egoísta. Faça isso. Você começa por si mesmo, depois farem outros. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Deixa eu terminar aqui com a citação de Calvino. Ele diz assim, o coração humano tem tantos recessos para a vaidade, tantos lugares à espreita para a falsidade, está tão envolto em fraudes e hipocrisia, que muitas vezes se engana. Senhor nosso Deus, nós carecemos do Senhor, meu Deus. Nós carecemos do Senhor. O nosso entendimento carece do Teu auxílio, ó Deus, a nossa sabedoria da Tua instrução, ó Pai, o nosso discernimento do Teu Santo Espírito e a Sua iluminação. Ó Deus bendito, te louvamos por Tua maravilhosa palavra que não nos deixa presos na nossa própria ignorância, na nossa própria falta de entendimento. Nós não somos espertos, ó Deus. Nós somos enganados com facilidade, nós somos vulneráveis, nós somos ovelhas, ó Deus. Algumas vezes nós nos esquecemos disso, mas nós somos ovelhas que carecem do bom pastor. E te agradecemos por ser o nosso bom pastor. Às vezes nós abrimos as portas para quem não devemos, ó Deus, mas mesmo assim Tu nos protege, ó Deus. O Senhor cuida de nós e por isso nós te agradecemos profundamente, ó Deus. Depois, com o fechar das cortinas, com o abrir das luzes, nós conseguimos compreender por que tantos projetos não foram para frente, por que iniciativas não avançaram, ó Deus. Nós conseguimos, Pai, porque a Tua mão cuidou de nós, porque a Tua mão esteve conosco.
e por isso nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus, naquilo que nós conseguimos em dependência e contrição, a avançar com o reino de Cristo, preservando a integridade da noiva do teu Filho, ó Deus, e um ao outro, em nome de Jesus.